Nós estamos falando nesse domingo sobre redenção e o título do nosso sermão está na tela: Redenção, a verdadeira liberdade. Vamos ler o texto? Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Amém. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, mais uma vez em oração, clamamos pelo Teu Santo Espírito que venha nos iluminar nessa noite, diante da Tua palavra aberta, diante da Escritura Sagrada que será proclamada, ó Deus, que Teu Espírito venha nos guiar à verdade, conforme Jesus Cristo nos prometeu, e que possamos nessa noite ter um encontro com o Senhor, que sejamos corrigidos, que sejamos encorajados, Senhor, que sejamos aperfeiçoados, para que a cada dia nos pareçamos mais com o Senhor. Afasta, Senhor, de nós toda distração, tudo aquilo que tenta roubar a nossa atenção, que tenta desviar o alvo da adoração e da glória que é o Senhor. E que possamos somente ouvir a Tua voz nesse lugar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, esse texto que nós aqui separamos, ele faz parte, na verdade, de uma grande declaração, de uma grande abertura da carta de Efésios, em que Paulo, a partir do versículo 3 e concluindo no versículo 14, ele vai fazer ali uma demonstração do plano que está sendo executado, de uma obra que está sendo executada, e uma obra realizada pelo Pai, nos primeiros versículos que nós não lemos, a obra que o Filho realiza, esses versículos que agora nós lemos, e uma obra que o Espírito Santo também realiza, que seriam os versículos 13 e 14. E nós vamos nos ater aqui à obra do Filho. O que Paulo diz aqui nesse texto acerca do Filho, Jesus Cristo. Nós tivemos a oportunidade de sermos abençoados pela manhã com a pregação do nosso pastor Carlos Elias, que pôde esmiuçar e detalhar o conceito de redenção. E nós vamos, de alguma forma, dar continuidade didática a essa palavra que foi apresentada pela manhã, e dando também outros desdobramentos que a redenção produz em nossa vida. Primeiro, precisamos frisar e reforçar o que já foi dito pela manhã. A redenção, ela vem através de Jesus Cristo, somente de Jesus Cristo. E pode parecer muito óbvio para a gente, está falando uma coisa óbvia que eu estou cansado de saber. Só que nos dias atuais nós precisamos reafirmar as coisas óbvias. Nós precisamos reafirmar que homem é homem, que mulher é mulher, que casamento entre homem e mulher, que no princípio Deus, e precisamos afirmar também que a salvação é somente por Jesus, verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Portanto, homem morreu, Deus morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E aqui, queridos, eu queria então destacar que esse plano de Deus, ele é um plano que ele propõe redimir cada um de nós por amor, mas não apenas isso. A história da redenção, a história em toda a Bíblia, ela não diz respeito a nós como personagens principais. Nós, seres humanos, já vimos isso quando falamos sobre criação e muitas outras vezes aqui na igreja. Nós sabemos que enquanto criaturas de Deus, nós somos especiais. Nós somos dotados da imagem e semelhança de Deus, nós não somos animais. Já conversamos aqui e falamos que o pecado desregula aquilo que Deus regulou, desordena aquilo que Deus ordenou. E, nesse caso, corrompe
a nossa imagem e semelhança de Deus, ao ponto de estarmos separados de Deus e ao ponto de agirmos não mais como criaturas especiais, que têm o dever de revelar o Criador, passamos a revelar o pecado e nos comportar até mesmo em alguns momentos, pior até do que animais. Mas a redenção das nossas vidas é algo maravilhoso e tremendo, mas faz parte de uma obra de Deus, de redimir a sua criação como um todo, de redimir o cosmos, de redimir o universo. E essa redenção do universo, que vai culminar no final, na consumação, em apontar, em circundar todas as coisas em Cristo, ela perpassa pela nossa redenção individual. E eu queria então reforçar já o que foi dito pela manhã, nesse primeiro ponto, comentar sobre a redenção que nos atinge de forma individual, que nos alcança de forma individual. Há um preço, há um propósito específico. E os primeiros 2 versículos que nós lemos, os 7 e 8, vão dizer, né, que nós temos a redenção nele, Jesus Cristo, por meio do sangue dele. Então o preço que foi pago é preço de sangue, conforme nosso pastor falou pela manhã, o sangue de Deus. Somente Deus poderia pagar esta dívida impagável, e pagou a si mesmo, conforme foi dito. Portanto, a redenção ela é central na história da humanidade, mas a história da humanidade ela é uma história acessória, é uma história coadjuvante a uma história principal, a história da revelação de Deus para todos nós e para todos aqueles seres celestiais que também estão, inclusive Hebreus vai dizer que os anjos também veem e aprendem sobre este plano sendo executado e também executado em nós e também através de nós. A história não é sobre você, a história é sobre Jesus. A história não é sobre o quanto Ele te ama, e de fato Ele te ama. A história é quem é a fonte de amor. A história não é sobre quem é o alvo do amor, mas a história é aquele que é a fonte do amor. É sobre isso que nós vamos conversar, é sobre isso que nós vamos falar. Porque se não for glória para quem é fonte de luz, fonte de amor, então nós estamos fazendo tudo errado aqui. Portanto, eu queria destacar, já conversando aqui com os irmãos, que o preço foi um preço de sangue. A redenção ela é central para as nossas vidas e também para toda a existência e para toda a criação. Ela é a base para qualquer discussão acerca de Deus. É o ponto crucial para estabelecer os primeiros passos da nossa vida enquanto cristãos. A redenção ela é apresentada e não apenas como um conceito da teologia, não, mas é como uma experiência pessoal com Cristo, que vai redefinir a minha e a sua existência. A redenção é algo que você e eu, quando ouvimos o Evangelho, diz a Escritura, o próprio texto de Efésios 1, 13 e 14, quando nós ouvimos e cremos no Evangelho, nós somos selados com o Espírito Santo. Ou seja, há um trabalho de regeneração, e que assim, neste sentido, é aplicada a redenção em nossa vida. Queria destacar também a generosidade da graça divina. É algo da parte de Deus, conforme o texto aqui vai dizer, riquezas da sua graça. A redenção é uma obra centrada em Cristo, que produz a nossa regeneração, nossa mudança de natureza, a nossa redefinição, um reordenamento naquilo que estava desordenado, uma ressurreição espiritual, apontando para a ressurreição plena na consumação dos séculos. E esta redenção é fruto de uma generosidade de Deus, da graça de Deus, conforme diz o texto, riquezas da sua graça. E vai ampliar, então, a nossa compreensão da generosidade de Deus, que vai além do perdão dos pecados, também para incluir em nós capacitação para vivermos uma vida transformada. Fica claro que a redenção ela vai ter implicações, irmãos, práticas na nossa vida. A redenção, de fato, ela produz em nós uma transformação interior, mas que vai nos habilitar a transformar o exterior também. E não é o oposto, não é do exterior para o interior, de fato é do interior para o exterior.
uma experiência que nós devemos ter quando ouvimos o Evangelho. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Recebemos então a pregação, o poder do Evangelho ali. E aí recebemos e cremos pela fé. Recebemos a fé salvadora. Demonstramos essa fé, declaramos essa fé. Nos entregamos, nos entristecemos pelos nossos pecados. Nos incomodamos, nos colocamos diante de Deus, clamamos por misericórdia. Somos transformados. E somos capacitados para viver os efeitos dessa redenção. Também queria destacar que o texto aqui de Efésios, Paulo vai dizer, já no versículo 8, que há uma sabedoria e entendimento da parte de Deus. Diz aqui, com toda a sabedoria e entendimento, diz o texto. E esse ponto aqui mostra que Deus ele iniciou um plano, em que Paulo aqui está discorrendo desde o versículo 3. Um plano de redenção de forma completa, com detalhes, com períodos na história a se cumprirem, etapas e profecias, com uma riqueza de detalhamento. E como isso devia se desenrolar ao longo da história e também na vida das pessoas. A perfeição deste plano não está apenas naquilo que acontece na sua vida individual, mas também naquilo que vemos na história da humanidade, na história da igreja, na vida de homens que foram transformados pelo poder do Evangelho. Portanto, o preço da redenção é o preço que foi demonstrado com mais detalhes e clareza pela manhã, e aqui nós reforçamos, é o preço de sangue, o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, o homem Deus. E também um propósito de alcançar a partir de nós toda a criação e redimir aquilo que em nós acontece de forma interior, também no exterior, e aonde esta redenção que nos alcança, transbordar e tocar. O segundo ponto que eu queria demonstrar para os irmãos e conversar com os irmãos, já no verso 9 e 10, é que esta redenção e este plano em execução, e uma vez ele expresso de forma plena, revelado em Jesus Cristo, e a palavra de Deus vai dizer que Jesus Cristo é a revelação máxima, plena, perfeita de Deus. Esse plano executado a partir de Jesus, cumprido em Jesus, esse plano é um plano que nos traz respostas. O título aí que eu coloquei é Revelação da Vontade de Deus. Muitas vezes, irmãos, nós passamos lutas, sofrimentos, desafios. Conhecemos histórias de grandes homens de Deus na Bíblia que passaram por sofrimentos, lutas, como por exemplo Jó e muitos outros, e que demonstraram fidelidade ao Senhor, perseveraram. E às vezes a gente diz assim, eu não consigo não. Na verdade, nenhum de nós consegue. Sem o poder da redenção, nenhum de nós consegue. Sem o poder da ressurreição de Jesus, nenhum de nós conseguiria. Sem a regeneração e a capacitação que vem de Deus, nenhum de nós pode mesmo suportar nenhum tipo de sofrimento. E o sofrimento, ele é por causa dos nossos pecados. Não é uma declaração de religiosidade, conforme os amigos de Jó tentaram fazer. Dizer que Jó estava passando pelo que ele estava passando, porque ele estava em pecado e não tinha amizade ali com Deus, não estava bem com Deus. Não é o caso. Essa declaração que eu estou fazendo é uma percepção, por exemplo, do salmista, no Salmo 40, que vai dizer, esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, Ele glorifica, celebra, mas lá no final do Salmo, ele vai dizer assim, os meus pecados, a multidão de pecados me alcançou, e ele entende que o ser humano passa por sofrimentos, porque ele, enquanto ser pecador, ele está no mundo, e por estar no mundo, o pecado também está no mundo, está na carne dele, e está atuando no cosmos, no universo, conforme Deus assim declarou no capítulo 3. Maldita é a terra, e uma série de outras questões acerca do trabalho, o trabalho que era algo divino, algo maravilhoso, algo para expressar o Criador, se tornou algo para buscar sobrevivência e com muito custo. Então veja, o salmista entendeu isso, e nós devemos entender todo o sofrimento de maneira geral que existe no mundo.
Existem os responsáveis ativos por esses sofrimentos, aquele que age, aquele que rouba, aquele que mata. Mas enquanto raça humana, todos nós somos responsáveis pelo mal que existe no mundo. E a ideia de redenção amplificada com esta visão nos mostra que nós passamos a ser, então, enquanto redimidos e restaurados, agora responsáveis por frear, por deter a ação do mal no mundo, o avanço do mal no mundo. Esses versículos aqui, 9 e 10, mostram que Deus revelou um mistério. Há 2 anos atrás, no mês de agosto, nós pudemos celebrar também aqui o mês de jovens e adolescentes, fizemos a conferência e trabalhamos um tema chamado Cristo em mim, né? Esperança da glória. E isso nós vimos em Coríntios, 2 Coríntios, e também vimos também Colossenses e outros textos também. E o importante aqui que eu queria reforçar é que a Bíblia toda, e Paulo é o principal desses que vai dar detalhes do que significa a redenção, que o próprio Cristo proclama e declara e atua. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que é revelação de um mistério, de algo que estava sendo revelado aos poucos na trajetória humana, desde da primeira promessa que a gente vê em Gênesis 3,15, a promessa do descendente da mulher, que esmagaria o descendente da serpente, esmagaria a cabeça. Desde aquela primeira revelação e promessa, do qual aqueles homens que estavam ali, no caso, o primeiro homem e a primeira mulher, deveriam se apegar àquela promessa e confiar. E a revelação de Deus veio acontecendo ao longo da história, de forma progressiva, de forma a cada vez mais clara, até que se revela plena em Jesus, o Filho de Deus, o descendente da mulher que esmaga, o descendente da serpente, que é o pecado. Veja, então Paulo percebe e entende isso, e ele declara em suas cartas por revelação. De fato, por revelação, não fez curso, faculdade, não foi seminário que ensinou isso. Revelação, ele diz. E ele vai dizer, então, aqui, como também diz em outros textos dele, nos revelou o mistério da sua vontade. E nós pensamos, o que é? Ele nos amou. O mistério de sua vontade é nos salvar. Faz parte da sua vontade. Mas o mistério de sua vontade, o cerne, o ponto central da sua vontade, diz o texto, não é diretamente nos salvar. É nos salvando fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, diz o texto, na dispensação da plenitude dos tempos. Talvez eu e você nos perguntemos por que eu estou passando por essa luta. Vai ter momentos que Deus vai responder. Vai ter momentos que Deus vai permitir você saber, ter uma explicação detalhada por que isso, por causa do teu parente, por causa por causa da prova que você está fazendo, para o teu chefe. Você começa a entender algumas coisas, Deus permite você entender, mas tem muitas outras coisas que nós perguntamos para Deus por quê. E Ele simplesmente parece que Ele não está respondendo. Primeira coisa, meus irmãos, Deus não nos deve nenhuma explicação. Nós não devemos, obviamente, exigir nada, e sabemos, mas podemos dizer, Senhor, dói, ai, incomoda. O salmista, o tempo inteiro, quando escreve sobre o sofrimento, sobre as lutas, os salmistas, eles escrevem dessa forma: até quando o Senhor não ouve? Será que o Senhor não ouve? Não é desrespeito, é sentir a dor, é sentimento. Agora, a resposta já foi dada na cruz do Calvário. Por que eu passo pelo que eu passo? Paulo vai dizer em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que é o bem? O bem não é eu me sentir bem, porque o coração do homem é enganoso. Tem vezes que o meu coração se sente bem, mas ele está me enganando. O que é o bem? O bem é o cumprimento da vontade de Deus, o aperfeiçoamento daqueles que creem em Jesus como eu e você. E o bem é isso aqui, fazer convergir em Cristo todas as coisas. Não é sobre mim e sobre você, é sobre Cristo, e por causa disso nos alcança. Ele decidiu apontar tudo para Cristo e revelar o seu amor, a sua perfeição, quem Ele é de forma plena através do homem Jesus ressurreto, o homem Deus, do qual veremos face a face e veremos todas as coisas
devidamente ordenadas na criação, se curvando e apontando para Jesus. Por que eu passo pelo que eu passo? Porque é privilégio fazer parte de um grande plano que aponta para a glória de Deus. Eu não preciso de outra resposta. Você não precisa de outra resposta. Você precisa confiar. Isto glorifica a Deus. Eu lembro até hoje no meu seminário, o meu professor me contando a vida de um grande homem de Deus, amigo dele. E ele estava com um câncer terrível. Um câncer que foi tomando todo o seu corpo. E de forma inexplicável ele sofria dores terríveis e não morria. E continuava sofrendo as dores. E não acabava aquele sofrimento, ele não morria. E aquele homem era piedoso. E toda vez que ele era visitado, ele estava feliz, apesar das dores e do seu sofrimento, glorificando a Deus e glorificando a Deus. Teve um determinado momento que ele já não mais podia sair de casa, já não mais podia se levantar. O seu corpo foi apodrecendo literalmente. Já exalava mau cheiro. E ele não morria. E alguém poderia perguntar, e muitos que viram esta situação, e talvez você conheça casos semelhantes, por que Deus não leva esse homem? E já estávamos orando, não mais pela cura, né? Já estavam orando para que Deus levasse e aliviasse o sofrimento. Porque de alguma forma aquilo glorificava a Deus, e de fato glorificou, porque até o último suspiro daquele homem, da sua boca só saía a palavra de Deus e louvor ao Senhor. É para isso que nós fomos chamados. Fomos chamados e redimidos para de nós transbordar a glória de Deus, o louvor a Deus, a adoração a Deus. Nós não fomos chamados para reclamar, para murmurar. E olha que eu também sou reclamão, minha esposa que sabe. Eu reclamo, eu murmuro. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, independente da nossa situação, se estivermos num leito de morte e não morrermos e sofrendo dores, apodrecendo na cama, ou se estivermos na bonança, num lugar paradisíaco que o Senhor possa nos levar, onde estivermos, o porquê é para a glória de Deus, para fazer todas as coisas, para apontar e fazer todas as coisas apontarem, circundarem, convergirem para Cristo. Não precisamos mais perguntar, por que, Senhor? Por quê? A resposta é porque Cristo. Porque no princípio Deus, porque tudo aponta para Cristo, porque no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Porque todas as coisas serão rendidas aos pés do Senhor. Todos os poderes desse mundo serão rendidos aos pés do Senhor. Foi mencionado aqui, nós estamos retomando aí no nosso país, nas cidades, período eleitoral de campanhas, e nós vamos ter que fazer o exercício da democracia, votar em pessoas. Dificilmente encontraremos pessoas adequadas e teremos que fazer esse exercício. Tem gente que tem a esperança em homens, tem gente que fica brigando por causa de candidato, tem gente que fica discutindo por causa desse, por causa daquele. Nós não fomos chamados para guerrear essa guerra. Nós fomos chamados para guerrear outra guerra. A guerra do testemunho, da verdade. A guerra da firmeza na fé. A guerra de dizer, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. Nós não fomos chamados para ficar, por causa da redenção, infelizes, sim, porque isso nos alcançou, e tá bom assim. Não é isso. A redenção nos alcançou, tá maravilhoso, mas existe algo a mais, missão a cumprir. Existe um transbordar de Deus. Quem é alcançado pela redenção foi revelado do mistério da vontade de Deus. Vemos aí, revelação do mistério da vontade de Deus. E não é qualquer vontade, é a vontade de Deus, de acordo com o seu bom propósito. Ou seja, não é um plano B. Tem gente que vai dizer, Adão e Eva pecaram. Tem gente que conta isso para as crianças. Graças a Deus aqui na igreja a gente não tem esse problema. E fala para as crianças do tipo, aí Deus teve que providenciar. Deus não teve que providenciar nada.
O plano é esse. Apocalipse vai dizer que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque a história principal não é sobre você, é sobre Cristo. Enquanto não entendermos o centro dessa história, enquanto nos perdermos em que nós talvez sejamos especiais, o centro, nós não estaremos entendendo o porquê passaremos a eternidade com o Senhor, e isso será perfeito e maravilhoso. Tem gente que não consegue visualizar, vislumbrar, nem imaginar. E não é por falta de informação, temos informação, precisamos continuar estudando sobre a redenção, que não é, em primeiro lugar, para você e para mim, é para revelar o Senhor, para que possamos ver face a face e não morrer, contemplar a glória de Deus e não sermos consumidos. Se nós cantarmos e cantamos várias vezes, Senhor, queremos ver a Tua glória, cantamos aquele cântico antigo, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, meu Deus, se a glória de Deus se manifestar aqui, nós com a nossa realidade ainda, com corpo mortal, nosso corpo ainda com a presença do pecado nesse universo, seremos consumidos, destruídos. O Senhor decidiu se revelar a nós de forma plena, de forma perfeita, completa no homem Jesus, porque o homem Jesus é Deus. Por isso que Colossenses 2,9 vai dizer que em Cristo habita corporalmente, ou seja, no corpo humano, toda a plenitude da divindade, ou seja, o ser de Deus habita no corpo daquilo que foi visto, o corpo de Jesus Cristo. Homem e Deus, e é por isso, é sobre Ele, é para Ele, e Ele nos representa enquanto raça humana, e Ele resiste à punição, porque é Deus. Não há nenhum homem que seja Deus, não há nenhum homem que possa fazer isso. Por isso todas as coisas vão estar devidamente ordenadas na criação, aos pés do Salvador, Jesus Cristo, o grande eu sou. Por isso Ele faz convergir. Por isso essa história da redenção faz convergir todas as coisas a Cristo. E quando isso acontecerá? No tempo perfeito, na plenitude dos tempos. Não é plano B, não chega adiantado e muito menos atrasado. É na hora certa. Na plenitude dos tempos, o anjo aparece para Maria e acontece aquela grande obra do Espírito Santo em que o menino Jesus nasce. E tem a história e de vida que nós conhecemos nos evangelhos. Na plenitude dos tempos, no tempo perfeito. Na hora certa Jesus voltará. Na hora certa tudo se curvará diante de Jesus. Mas enquanto isso, Jesus reina. De forma espiritual, de forma invisível, perdão. Ainda que aos nossos olhos não vejamos um mundo às vezes caótico. Parece que as coisas não estão no controle de Deus. Parece que não há governo, pode parecer, mas está tudo debaixo do controle de Deus. Jesus Cristo reina e não nos deixou aqui sozinhos, deixou o Espírito Santo para nos guiar a toda a verdade e nos consolar em momentos de adversidade. Terceiro ponto, o texto, já caminhando para o final, ele vai dizer que nós fomos nele, sempre nele. A centralidade dessa história é em Cristo. Nele também fomos escolhidos. Nele, para a glória de Deus. Versos 11 e 12. Escolhidos para a glória de Deus. Fomos escolhidos, predestinados, ou seja, destinados de forma antecipada, conforme o plano que está sendo descrito no texto. O plano daquele que faz todas as coisas, segundo, mais uma vez, o propósito. Não é por acaso, é vontade de Deus, a fim, verso 12, de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. O que vemos aqui, meus irmãos, é que nós fomos escolhidos e destinados. Nele fomos também escolhidos. Reflete a ideia de que em Cristo Deus nos escolheu para fazer parte desse plano. A história é sobre a revelação de Deus, mas Ele nos escolheu. Poderia não ter considerado a nossa existência. Deus é Deus.
Deus não precisa de ninguém. Deus é suficiente. Mas Ele decidiu nos permitir fazer parte dessa história, desse plano, nos trazendo à existência e não nos deixando perdidos em nossos delitos, mortos em nossos delitos e pecados. Ele nos colocou como parte do seu plano e uma parte importante, uma parte, diria até fundamental. Nós estamos nesse mundo enquanto servos de Deus para proclamar a salvação. E quando proclamamos a salvação, o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho produz o seu efeito. E o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos a parte muito importante, proclamar. Nós não fomos chamados para convencer. Nós não fomos chamados para converter. Nós fomos chamados para proclamar. Tem gente que não está querendo mais proclamar. Tem gente que está com medo de falar. Tem gente que está querendo convencer. Não é o nosso papel. Tem gente que está querendo converter. Não é o nosso papel. Nós fomos agraciados e permitidos, autorizados a participar de um plano. Mas devemos cumprir o nosso papel. O nosso papel é proclamar. O propósito final que a gente vê da redenção e da obra especificamente de Cristo, nós vemos aqui, é da mesma forma como a obra do Pai é apresentada, finalizada ali a apresentação no verso 6. E da mesma forma que a obra do Espírito Santo também é finalizada e apresentada no verso 14. Para o louvor da sua glória, para o louvor da glória de Deus. O alvo e o objetivo é que nós sejamos para o louvor da sua glória. E o que significa ser alguém que com a sua vida, com a sua existência, louva, glorifica a Deus, é para o louvor da glória de Deus. Significa que nós somos como Cristo, o primeiro, o primogênito de muitos irmãos, diz a Escritura. Nós somos os continuadores, os irmãos mencionados no texto. Ser como Cristo, queridos, pense, reflita. Como é? Primeira coisa, não pecar. Então já não conseguimos. Já não conseguimos. A ideia é buscar ser, se esforçar para ser e contar com o Espírito Santo. O nome disso é santificação. É santificação, é sermos santos, como Jesus viveu neste mundo, em santidade. Não apenas evitar o pecado, mas ser como Cristo. É alguém que se afasta do pecado, obedece a Deus, cumpre, atende, coloca em prática as ordenanças de Deus. Alguém que foi tão obediente, diz a Escritura em Filipenses, que foi obediente até a morte e morte de cruz. Fomos chamados para expressar este comportamento, este nível de santidade. Será que de fato estamos dispostos a morrer por inimigos de Deus? Alguém mais emocionado talvez possa dizer assim: os perdidos, e chora, eu sei, eu não estou dizendo que não é verdade. Tem gente que chora e chora pelos perdidos. Só que aqui dentro tem gente de Deus. Tem gente que é pecador, briga com todo mundo dentro da igreja, depois sai lá fora fazendo missões, chorando pelos perdidos. E aqui dentro, Jesus Cristo, o mesmo Jesus que mandou a gente fazer discípulos por todas as nações, de que forma? Batizando e ensinando a obedecer. O mesmo Jesus que falou isso, ele falou isso já depois de ressurreto, depois de ter declarado: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas antes dele ir para o Calvário, antes dele morrer, ele já preparando os discípulos, ele também disse assim, aquela mesma conversa em João 14, que ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, estou preparando morada, vou deixar o Consolador. Está nessa conversa, um pouquinho antes, no capítulo 13, ele vai dizer assim: um novo mandamento vos dou. Ele não está falando para qualquer ser humano, para qualquer ser vivo, vamos dizer assim. Ele está falando para um grupo específico, o grupo daqueles que são seus imitadores, os discípulos,
que seriam seus continuadores, que a partir deles viriam outros e chegaria até nós. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Como que Jesus amou? Morrendo pelo seu irmão dentro da igreja, pelo seu semelhante aqui dentro da igreja, seu irmão na fé. Tem gente que quer morrer pelo morto espiritual, e está certo, mas não morre por aquele que Jesus já até salvou. Nós fomos chamados para morrer por todo aquele que crê, porque Jesus morreu por todo aquele que crê. Portanto, ser para o louvor da glória de Deus implica em ser como Jesus até morrer. Morrer. E às vezes a gente fica, Senhor, eu sei, eu também sou de carne e osso, está doendo, está incomodando. Deus nos chamou para morrer. A redenção nos alcançou para morrer. Nós não fomos chamados para morrer para herdar salvação, não. Não teríamos essas condições. O próprio pastor Carlos nos lembrou aqui, só Jesus ele tinha as condições de nos salvar. De morrer uma morte suficiente e perfeita, que o próprio Pai aceitasse. Mas esta morte nos transforma e nos capacita a viver uma vida de obediência até a morte e morte de cruz. Portanto, para terminar, 4 lições para a nossa vida. Primeiro, é preciso passarmos pela redenção individual. A redenção é individual. Estávamos dando aula para os casais, e aí estavam discutindo a questão de casal, ser uma só carne. Podemos ser uma só carne, ter uma unidade familiar e tal, mas a salvação e a responsabilidade diante de Deus é uma só e ela é individual. Somente aquele que crê no Filho será salvo. Quem não crê já está condenado. Eu não sei quem está aqui. Estou vendo aqui a maioria dos que eu consigo identifico como meus irmãos aqui da igreja, mas não sei se tem visitantes, se eu tenho algum irmão aqui, algum amigo que não conhece essa história, que não entendeu. Mas o que eu posso te dizer é que você pode procurar em qualquer lugar. Você vai rodar por aí afora, vão até te enganar e você vai achar que encontrou. Quando você cair em si, você vai perceber, não encontrei. Só há salvação em Jesus. E ela transforma o indivíduo. Para do indivíduo transformar as outras pessoas, transformar a criação. Conforme Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17, nós somos de fato feitos novas criaturas. E as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Isso é redenção, é a verdadeira liberdade, conforme foi dito pela manhã, liberdade da escravidão do pecado. Éramos mortos nos nossos delitos, e estávamos escravos ali, servindo ao mal, ao pecado. E o Senhor nos libertou ao ponto de agora sermos escravos também, mas de Cristo. Sermos escravos de um Senhor que é bom. A Bíblia propõe uma liberdade, o Evangelho nos propõe uma liberdade verdadeira, em que não temos condição de sermos autônomos. Eu resolvo a minha vida e decido, eu faço a minha lei. O que vemos por aí quando seres humanos querem fazer as suas próprias leis é anarquia e confusão e desgraça e morte. Portanto, nós não fomos chamados para sermos libertos do pecado e andarmos por aí soltos. Não, nós fomos redimidos, regenerados, restaurados, justificados e estamos em processo de santificação para vivermos como Jesus, para expressarmos Jesus, para expressarmos a identidade de Cristo. Agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não precisam lembrar do meu e do seu nome, não. O importante é que o Senhor lembra, está lá no livro da vida. O que precisam lembrar neste mundo é do nome de Jesus. Estamos às vezes querendo marcar o nosso nome na história e até de certa forma deixar um legado. Se tem um legado que todo crente cristão deve deixar, é o legado da redenção, que aponta para um só, Jesus. Que não lembre do meu e do seu nome, mas lembre do nome de Jesus.
A redenção é de um indivíduo. O Senhor te alcança, te transforma, te ressuscita, te regenera, para que você expresse, revele Cristo, que é a revelação máxima de Deus. O segundo ponto é que a redenção nos alcança para transbordar e alcançar a nossa vida, alcançar a cultura. Eu separei esse termo cultura porque é um conjunto de práticas, ações, comportamentos, tradições, linguagem. A redenção, ela amplia toda a nossa existência. O mundo é um lugar mau porque o pecado está no mundo. Quem não passou pela redenção está a serviço do mal. Pode não ter pensado nisso, eu tenho boas intenções. Diz o ditado conhecido, de boas intenções o inferno está cheio, não é verdade? Mas, queridos, a gente pode ter as nossas boas intenções, mas o mundo é um lugar pior na medida que o pecado avança. E o pecado avança no interior das pessoas. Como vencer o mal? Como melhorar o mundo? Vamos votar, vamos fazer campanha política, vamos fazer isso e aquilo, não vai resolver. Não vai resolver. O que vai resolver o nosso mundo, o que refreia o avanço do mal, o que impede o mal de chegar a determinadas situações e lugares, é a redenção. Você foi chamado para viver a realidade da redenção na sua vida cotidiana. O seu convívio com o seu semelhante. Seu semelhante vai vir com uma proposta de pecado. Sempre foi assim, o que é que custa? Você vai dizer, custa o sangue de Jesus. E nós temos que viver para a glória de Deus. E testemunhar. Você foi chamado para viver isso. A igreja foi chamada para redimir a cultura. A igreja não está aqui no mundo esperando da hora do sinal bater e a gente subir. Isso é uma parte. A igreja está aqui para fazer parte de uma transformação. Em que pessoas se renderão a Cristo. E mesmo que aqueles que não se renderem, você ocupando os espaços da sociedade, impede que uma pessoa pecadora, maligna, a serviço do mal, exerça essa determinada função na sociedade. Nós fomos chamados, nem todos serão pastores, nem todos serão missionários. Precisamos, diversas áreas da sociedade, enquanto servos de Deus, atuar para que haja redenção. Tem gente que cuida da criação, os ambientalistas, mas o pecado alcança essas pessoas também. E elas começam a fazer política, e daqui a pouco não estão cuidando mais de nada. E de repente elas cuidam mais de animais do que de gente. E começam a deformar. Porque não podemos ser então os verdadeiros ambientalistas que cuidam de forma que glorifica a Deus. Se vamos ser médicos, médicos que não matam bebês no ventre. Se vamos ser advogados, advogados que defendem a justiça dos homens, espelhando na justiça de Deus. É para isso que estamos nesse mundo. O mundo é um lugar melhor, porque há pessoas redimidas nele. E o mundo é um lugar pior, porque existem pessoas ainda a serviço do pecado. Nós não fomos chamados para viver os efeitos da redenção apenas felizes aqui dentro da igreja, no ar-condicionado. Nós fomos chamados para viver os efeitos, as reverberações da redenção, lá fora, onde o mal está avançando. Portanto, temos que ser o sal da terra e a luz do mundo, Jesus já disse. O trabalho é para adorar a Deus. O trabalho foi estabelecido para isso. O trabalho não foi para sobreviver. Até hoje tem gente escolhendo a sua carreira. Eu preciso ter dinheiro. Não, está errado pensar nessas coisas. Errado é achar que isso é o principal. Preciso ter dinheiro, preciso ter recurso, preciso ter uma carreira que meu pai falou que é melhor. Eu preciso perguntar, com esta carreira que eu estou escolhendo, eu glorifico a Deus? Com esta carreira que eu estou escolhendo, eu consigo transbordar os efeitos da redenção? Se assim for, então escolhe essa carreira. Se não for, meu amigo, não vai por esse caminho. A escolha não é, tem que ver aí um negócio que te paga bem. Não é isso. Nossa vida comum, no dia a dia,
Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Esse texto nos ensina e reafirma aqui que nos efeitos da redenção nós fomos chamados para, em todos os aspectos da nossa vida, dos mais simples e mais comuns, até as áreas que precisam de mais atenção. Cada ação sua, nossa, cada palavra, cada decisão, ela deve refletir essa transformação que Cristo operou em nós. Isso significa, irmãos, que não há separação entre a minha vida secular e a minha vida cristã. Tudo é vida cristã, é para a glória de Deus. Estamos diante de Deus, seja dentro do templo ou fora do templo, seja dentro de casa ou fora de casa, seja no particular, até mesmo dentro do banheiro ou até mesmo no meio de uma multidão. Tudo é vida cristã, uma vida só, uma nova vida com Cristo, que vive os efeitos da redenção para alcançar e transbordar todos aqueles que o Senhor nos permitir ter contato com a pregação do Evangelho, com o testemunho, com uma vida íntegra. Jovens, vocês foram chamados para viverem os efeitos de serem fortes, conforme diz lá em 1 João. Ser forte não é porque é jovem, ser forte é porque a palavra de Deus permanece em vocês. E o mal, vocês vencem o mal com a palavra de Deus. Aqui dentro ou lá fora é a mesma coisa. Para concluir, terminando. Quando a gente reflete sobre a amplitude da redenção de Cristo, o que Cristo nos oferece, a gente pode perceber que a gente está diante de uma verdade que não apenas nos liberta e nos dá a verdadeira liberdade, que é o título, mas também nos desafia a viver uma vida coerente e profunda. A redenção em Cristo, ela não é apenas um ingresso, uma passagem para o céu. Queridos, quando estudarmos mais sobre a consumação, veremos que o céu, de certa forma, será aqui. A criação será redimida. Redimida. Tem gente que está sonhando com o céu, eu também sonho. Tem que sonhar. Mas Jesus orou assim, na sua oração sacerdotal, João 17, ele orou assim: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. A redenção é vitória sobre o mal. E você já tem essa vitória. Você não foi chamado para ser tirado daqui. Na plenitude isso vai acontecer. Você foi chamado para viver os efeitos da redenção aqui e transbordar. Aos não crentes, reforço. Se você está aqui hoje e nunca experimentou essa verdadeira liberdade, que vem somente através de Jesus, saiba que a mensagem da redenção é para você. Para que você seja como Cristo e seja liberto de todo o seu cativeiro. Aos crentes, reforço. Para vocês que já conhecem o Senhor, esse é um chamado para aprofundar o seu compromisso com a vida que Ele nos chamou para viver. Não fomos chamados para viver qualquer coisa. A morte de Jesus não foi qualquer coisa. E a história não é sobre você. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de murmurar. Vamos parar de exigir. Nós não temos direito a nada, nem a salvação. E vamos nos render. E nos entregar. E nos permitir viver os efeitos da redenção. Que a nossa fé não seja apenas interior, mas que ela seja revelada na nossa vida prática, todo dia, transformando tudo ao nosso redor. Portanto, que a verdade dessa redenção que nós conversamos aqui pela manhã e agora à noite, que essa verdade ressoe nos meus e nos seus corações, e ela transforme as nossas vidas para transformar os outros. Que ao sairmos daqui, irmãos, não saiamos apenas assim, ouvimos mais uma pregação. Não é isso. Que a gente saia daqui não apenas como ouvintes, mas praticantes da palavra, como portadores da redenção, queridos. O sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, que suportou a ira de Deus, para nos livrar. Não podemos agir e nos comportar e carregar este emblema, este brasão de qualquer forma. Precisamos de temor. Temos que nos render a cada dia ao poder da ressurreição e redenção de Jesus. Devemos agradecer, devemos
também nos entristecer por quantas vezes negligenciamos o que Jesus nos deu, não alcançamos, não compreendemos o tamanho. Quanto mais estudamos a palavra, mais percebemos que não alcançamos ainda. O Senhor está nos revelando mais um pouco hoje, desde de manhã, para entendermos quão profundo é o caminho, o pensamento do Senhor, e quão maravilhosa é a redenção. Portanto, que ao sairmos daqui, saiamos como praticantes da palavra, portadores da redenção, que possamos erguer a cruz, erguer os efeitos da redenção através das nossas vidas, prontos para espalhar a luz de Jesus. Jovens, vocês foram chamados para isso. Vocês foram chamados para espalhar a luz de Jesus, e não apenas fazendo coisas artísticas no sinal de trânsito. Também é bonito, muito mais do que isso, muito mais do que canções, muito mais, uma vida para o louvor da glória de Deus, que possamos reverberar, transbordar essa luz a cada esquina desse mundo, a cada canto que o Senhor nos levar, e assim sermos canal da ressurreição e da redenção, para que haja vida onde só havia morte. E que para tanto, queridos, o Senhor nos ajude, nos abençoe e nos capacite. Glória a Deus.